Muito obrigado, Engenheiro Adão Silva. Agora, para terminar o período de intervenções, o professor Dr. Nelson Lourenço, que é professor catedrático convidado da Nova Direito e presidente do Grupo de Reflexão sobre Segurança, que vai abordar o tema Sociedade do Risco, Governança do Risco. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o professor Jorge Bacelar Gouveia, meu colega, cumprimentar também a todo lado de Saldanha e, obviamente, os colegas de mesa. A minha apresentação é pré-revolução do digital, está em papel. Estou raramente na era de Gutenberg apenas, neste momento. Eu quero começar por dizer que eu não sou um especialista na área da proteção civil. E creio que só há 3 motivos para justificarem a minha presença aqui. A primeira, o convite do professor Bacelar Gouveia, e muitos dos que estão aqui sabem como ele sabe ser persuasivo nos convites, e portanto estou aqui. Normalmente eu ponho o nome no cartaz, pois é que diz, olha que eu vou pôr o teu nome. Bom, tudo bem? Há uma outra razão, eventualmente mais científica, que não quero deixar aqui de referir. Participei durante 20 anos no IGBP. Para aqueles que não sabem, o IGBP é o Programa Internacional para a Geosfera e para a Biosfera. E foi, na altura, porque ele agora transformou-se numa outra plataforma, o maior programa mundial para a mudança ambiental global, o programa das Nações Unidas, e por essa condição fui também presidente da rede europeia dos comitês para a mudança ambiental global. Seria eventualmente uma razão para este registro de proteção civil ligada às questões do ambiente. Há uma outra razão, a terceira, essa sim que me parece também importante e que estava aqui de partilhar. Defendo há muito tempo a ideia de que a proteção civil deve ser um pilar da segurança interna. E como tenho o vício de que quando penso, escrevo, no estudo que coordenei em 2006 e que viria, como alguns sabem, a informar a atual Lei da Segurança Interna, que saiu em 2008, no quadro do que propunha então do sistema da segurança interna com uma geometria variável, lá estava o pilar da segurança interna, da proteção civil, integrado no campo da segurança interna. Bom, eu creio que estes factos justificam a minha presença neste painel, mas obviamente não fazem de mim um especialista na área da proteção civil. Daí que decidi, nesta minha exposição, a revisitar essencialmente o quadro teórico e conceptual associado ao conceito, tiraram daqui, do subtítulo deste painel, Proteção Civil e Sociedade do Risco. Eu vou fazer isso. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mafra, a propósito, já não sei de que, referiu que isto era uma chatice. Eu espero que aquilo que eu vou falar não seja uma chatice para a assistência. Está bem? Vou ser, peço imensa desculpa, sou um homem mais da teoria da ação e, portanto, vou ser teórico. Mas, enfim, acho que não se pode falar sobre este tema sem termos este quadro teórico. Permitam-me que vos diga, estamos numa universidade, a universidade deve produzir conhecimento científico, essencialmente 3 coisas, como que alguns alunos meus já me ouviram dizer isso muitas vezes. Ciência são conceitos, são teorias e são metodologias. A ciência é isto, é isso o pensamento científico, senão está cada um assediado ao seu lado, que não é muito conveniente numa matéria de risco como esta. A história da humanidade mostra como sempre fomos confrontados com a necessidade de fazer escolhas e de tomar decisões em contexto de incerteza e de desconhecimento. Frequentemente, essas incertezas estão associadas a ameaças à população e ao seu património, isto é, são aquilo que hoje chamamos de riscos. O risco emerge assim como algo ubíquo à sociedade, no tempo e no espaço.
mas é importante reter que esta ubiquidade da incerteza e do risco se adensou com a emergência da sociedade industrial, assumindo uma dimensão planetária com o processo de globalização, particularmente com a mundialização da economia e com a revolução do digital. A noção de sociedade do risco, e peço-vos, não é a sociedade de risco, é a sociedade do risco, está bem? Há jogos de risco, mas a sociedade é do risco. A noção de sociedade do risco, tal como construída e desenvolvida por Rick Beck, só é entendível no quadro da análise da modernidade e da globalização, como aliás acontece no pensamento de Anthony Giddens. O livro de Beck, publicado em 1986, cujo título em português seria algo como A Sociedade de Risco, em direção a uma nova modernidade, assenta em duas teses centrais e interrelacionadas. A sua teoria do risco, por um lado, e a sua tese sobre a modernidade reflexiva. Ao contrário de muito do pensamento sociológico e económico, então vigente, portador de uma visão otimista do desenvolvimento científico e tecnológico e consequente crescimento económico, Beck assume na Sociedade do Risco, na sua obra Sociedade do Risco, uma visão algo distópica. A ciência e o crescimento industrial são acompanhados, segundo Beck, de uma série de riscos e de perigos. Eu vou dizer a tradução em inglês, que é aquela que estou a utilizar, que é dos anos 90, Risks and Hazards. Tudo com a professora Luciana Lourenço, quando começamos a traduzir, é um perigo. Principalmente nós traduzimos do inglês, que vem do alemão, e o Beck é extremamente difícil de ler e as traduções são terríveis. Portanto, eu vou usar Risk and Hazard, usando aqui Hazard como perigo, de acordo com o dicionário de Oxford, que é, acho que aconselho aos alunos, quando tiverem dúvidas, só há um bom dicionário de inglês, quem irem ao dicionário de Oxford. Portanto, dizia eu, a ciência e o crescimento industrial são acompanhados de uma série de riscos, já não limitados no tempo, porque irão afetar as gerações futuras, nem são territorialmente limitadas, porque os riscos não têm fronteiras. A análise da Beck apresentada em A Sociedade de Risco não se refere à sociedade moderna ou à sociedade industrial, mas àquilo que designa por segunda modernidade. Na designação do Anthony Giddens à modernidade tardia, e que Beck designa por modernidade reflexiva. Eu sei que estou a ser teórico, mas cada um destes conceitos eu vou referir para vos ajudar numa melhor compreensão da mensagem que vos quero transmitir. A reflexividade deve ser definida como o uso sistemático e regular da informação para orientar e controlar os sistemas sociais. Reparem, nós vivemos na sociedade da informação. Qualquer telemóvel tem hoje um cartão com a volta de 30 GB, que é 400 ou 500 vezes mais que um computador tinha em 1985. Um computador portátil em 1985, um Toshiba, tinha uma memória espantosa de 20 megas. Nós hoje falamos em gigas. Está bem? Portanto, esta é a sociedade da informação, a que todos temos acesso, a bem ou a mal temos acesso. Tá? E, portanto, a reflexividade que caracteriza a nossa sociedade consiste em quê? Consiste no facto das práticas sociais serem constantemente examinadas e reformadas à luz da informação adquirida sobre essas mesmas práticas. É isso a modernidade do Beck, é esta a sociedade do risco. A reflexividade refere-se assim ao escrutínio permanente, mesmo quando anónimo, e à vigilância e ao controlo das instituições. O Sr. Presidente da Câmara disse que se não fizer isto ou aquilo, perde votos. Isto é o resultado da reflexividade. Porque eu controlo a ação dele, eu, cidadão, e ele perde votos. E os professores, que
são mal avaliados pelos alunos, e hoje os alunos também avaliam os professores. Não é? Isto é, a reflexividade refere-se à possibilidade da maioria dos aspectos da atividade social serem revistos radicalmente à luz de novas informações ou conhecimentos. Essa informação ou conhecimento não é um mero incidente nas instituições, mas a sua parte constituinte. Nenhuma Câmara funciona sem ser avaliada, porque era para ser no ranking do melhor município do país. Nenhuma universidade, o professor Bacelar não disse hoje, nós somos a melhor faculdade de Direito do país. Ele está a referir, Coimbra, não sei se estamos de acordo, mas está a referir-se a esta ranquização das instituições da sociedade em que nós vivemos. Estou muito satisfeito, já vou quase a meio e não está ninguém a dormir, não é nada mal na minha informação sobre o meu público. A tese de Beck da sociedade de risco, e agora aqui um aspecto que é extremamente importante, assenta permanentemente neste jogo entre um crescimento que produz perigo e uma reflexividade que cria as condições à emergência da percepção do risco. Ao escrutínio das práticas sociais e da instituição. Em certa medida, a sociedade do risco é, essencialmente e em todos os níveis, ao nível individual e ao nível público, a sociedade da percepção do risco. Aliás, entronca diretamente no que o meu colega da Universidade de Coimbra disse. A sociedade do risco é a sociedade da percepção do risco. Daí que seja necessário fazer uma distinção fundamental entre risco e catástrofe, desastre, acidente, porque o risco significa a capacidade intelectual de antecipação da catástrofe. Não vou repetir o do acidente e do início, vou dizer catástrofe, até porque na versão em alemão do Beck ele refere-se apenas a catástrofe e não aquele escalonamento, aquela tipificação que o professor Lourenço há bocado fez, muito pertinentemente. O risco significa, dizia eu, a capacidade intelectual de antecipação da catástrofe. O risco existe em permanente estado de virtualidade. Os riscos não são concretos. São algo que se está tornando concreto. Aliás, como aparecia na escala que vimos há bocado. No momento em que um risco se concretiza, ele deixa de ser um risco para ser uma catástrofe. Ou um incidente, ou uma acidente. A ubiquidade do risco que referi no início expressa a complexidade da própria noção de risco. O risco é uma noção probabilística, já foi aqui referida à fórmula, risco igual à probabilidade de ocorrência multiplicada pela intensidade dos possíveis danos. Mas, e num todo inseparável, o risco é uma noção probabilística, mas é também o resultado de um processo de construção social que informa a percepção do risco. Porque nós somos uma sociedade reflexiva e que temos essencialmente uma percepção acrescida do risco. Porque temos uma capacidade acrescida de percepcionar o risco. Assim, se o risco é qualquer evento que constitua uma ameaça que possa provocar dano, de um sismo ou um grave acidente industrial, de um ataque terrorista ou uma pandemia, de uma grave crise económica à escassez dos recursos naturais, o risco é também, e eu acho isto extremamente importante, e creio que se fosse Presidente da Câmara teria em atenção a este aspecto, desculpa a minha provocação, o risco é também um fator de discriminação. Uma vez que nem todos os indivíduos têm a mesma capacidade de definir e de prever os riscos que possam estar sujeitos. Porque nem todos temos a mesma capacidade de informação. Eu peço desculpa pelas minhas
pequenas empadas, mas não. Mas sim, pronto. Em As Consequências da Modernidade, cuja primeira edição em língua inglesa é de 1990, Anthony Giddens analisa a questão do risco no quadro da sua teoria da modernidade reflexiva e da globalização, desenvolvendo em paralelo dois temas que me parecem cruciais no âmbito deste seminário: o da incerteza e o da confiança. O risco é, essencialmente, incerteza. E aquilo que nós queremos é ter confiança. A noção do risco de Giddens é inseparável, naturalmente, da ideia de probabilidade e de incerteza. Não se pode dizer que alguém enfrenta um risco quando o resultado da ação está totalmente garantido, que então não é um risco. Aliás, resultava novamente um dos seus slides. Deste modo, a noção de risco inclui a noção de espaço, onde decorre a ação, e a noção de tempo. Dito de outro modo, o risco refere-se sempre a perigos calculados em função de possibilidades futuras. Giddens distingue dois tipos de risco. E já agora, se eu puder aproveitar aqui para dizer uma coisa, eu acho que o pensamento do Giddens tem duas obras essenciais que eu não posso deixar de dizer. Uma delas é uma obra pequenina, está editada em língua portuguesa, numa ótima tradução, que se chama As Consequências da Modernidade. Eu acho que é um livro fundamental e tem 200 páginas, lê-se num fim de semana. Um outro, eu peço desculpa de não me recordar agora o nome, mas quem está interessado pelas questões ambientais e particularmente pelas questões de política ambiental, é um livro em edição inglesa, precisamente, que se chama qualquer coisa com políticas ambientais. Eu terei todo o prazer de enviar ao Dr. Marco Caldeira, que fará o favor de distribuir. Eu acho que é fundamental ler esse livro. Giddens distingue dois tipos de risco. O risco, vou usar a designação dele, tá? O risco exterior, por exemplo, está associado a eventos naturais, e o risco provocado, aquele que é resultante do impacto do desenvolvimento tecnológico e económico sobre a natureza. A expansão e o crescimento tecnológico tornam, assim, o risco algo inevitável, forçando a necessidade de aumentar a capacidade de gerir o risco. Já agora gostava de dizer que o professor Laureano Lourenço tem toda a razão quando diz, fala com o sociólogo, que os riscos tecnológicos são riscos antrópicos. É o homem que os produz. Não é? Obviamente que há riscos estritamente sociais, há riscos que são tecnológicos, mas são riscos antrópicos. Criar um novo tipo é, acho eu, baralhar a questão. Mas é a minha opinião, presumo que seja também a sua, por aquilo que disse, com o qual estou completamente de acordo. Portanto, há uma necessidade fundamental, mesmo que não se tenha uma visão distópica do desenvolvimento, de aumentar a capacidade de gerir o risco. O desenvolvimento e a dinâmica das sociedades, assim como a nossa vida individual, pressupõe a ideia da convivência com um certo nível de risco, vulgarmente designado por risco aceitável ou tolerável. E é neste campo que risco e confiança se entrelaçam, servindo a confiança normalmente para reduzir ou minimizar os perigos a que determinados tipos de atividades estão sujeitos. Costumo sempre fazer uma pergunta. Se amanhã for fazer uma viagem e para o seu destino estiverem disponíveis duas companhias, a TAP e a Air Burkina Faso, qual é a companhia que escolhe? Está bem? Tirem as conclusões depois. Não terá a ver com a nacionalização ou a redução da nacionalização da TAP. Tem a ver com a confiança que está associada à minha informação. Não vamos ter aqui sentimentos nacionalistas, é só uma questão de confiança. No contexto da modernidade reflexiva, a confiança pode definir-se como a segurança na credibilidade de uma determinada instituição, ou na fiabilidade de um sistema no que diz respeito a um conjunto de resultados ou de acontecimentos, que traduzem a correção de princípios abstratos, isto é, de conhecimentos técnicos. Eu não tenho confiança no piloto da TAP,
tenho confiança no sistema técnico que é a revisão dos aviões da TAP e do seu pessoal. Portanto, a confiança não é algo pessoal, é no sistema que eu poderia designar pericial. Estou quase a acabar. Não há desespero por enquanto. A revolução científica e tecnológica que acentuou os fatores constitutivos da modernidade em que assenta a sociedade do risco impôs um dinamismo no ritmo de mudança e de abrangência das transformações como nenhuma outra sociedade conheceu, afetando profundamente as práticas sociais e ampliando o seu impacto sobre a natureza. Como diz Beck nas suas últimas obras, aliás, já foi aquele referido, ele faleceu em janeiro do ano passado, mas num texto muito importante dele, de 2006, ele dizia: a sociedade do risco é hoje global e formatada, em inglês, shaped, por novos tipos de risco e abalada. Nós usamos esta uma expressão que em ciência em Portugal se usa pouco, mas abalada no sentido de shaken em inglês. Portanto, a nossa sociedade é formatada por novos tipos de risco e abalada pela antecipação global de catástrofes globais. Porque a nossa percepção do risco não é hoje uma percepção local, mas uma percepção global do risco. Para o bem e para o mal. Para a angústia nova, para menos angústia. Os novos riscos, ou riscos globais, são fundamentalmente riscos interdependentes e deslocalizados. Vou apresentar uma pequena tipologia, são 3 pequenas referências que me parecem importantes. A nível espacial, como os riscos associados às alterações climáticas, acho que disse bem, que não se referem a estados ou nações ou a limitações fronteiriças. Os riscos modernos, os riscos atuais, são riscos sem fronteira. Têm espaço, mas não fronteira. A nível temporal, os riscos têm um longo período de latência. Não foi aqui referido, mas é importante referir, por exemplo, os resíduos nucleares. Não sabemos quais são o tempo em que eles efetivamente deixarão de ter perigo e como atuar com a ativação desses resíduos. A nível societal, a complexidade dos problemas e a sua interdependência à escala global impossibilita, com um grau de confiança aceitável, determinar os impactos e as consequências das novas tecnologias e avanços científicos em todos os domínios da sociedade. Por exemplo, tudo aquilo que se fala hoje nas biociências e na capacidade de transformar o ADN, o genoma humano, e na parte das nanotecnologias e da emergência de novas ciências, que tipo de novas máquinas com inteligência artificial será que iremos ser substituídos? Não sei. Lembro-me de 2001, Odisseia no Espaço. Refletindo sobre a capacidade da questão do risco no contexto da sociedade global, para os que não conhecem o Ulrich Beck, ele era um homem que era muito alemão e às vezes com um certo cinismo. Beck dizia que a narrativa do risco é a narrativa da ironia. E acrescentava: a ironia do risco é que a racionalidade, isto é, a experiência do passado, encoraja frequentemente a antecipação dos tipos errados de risco. Aquele que pensamos que podemos calcular e controlar, eu estou a citar, enquanto os desastres surgem sempre do desconhecido e do que não podemos calcular. Apliquem aqui a noção de incerteza que está associada à análise do risco e que eu referi, não com Giddens, com Beck, mas com Giddens. Termino como comecei. Considero a proteção civil como um pilar fundamental da segurança interna. Aliás, na obra do grupo que coordeno, que publicámos o ano passado, que foi apresentada nesta Universidade, no edifício da Reitoria Segurança Horizonte 2025, já agora apelo também a vossa leitura, estão preocupados com estas coisas,
com estas áreas, lá estava outra vez, no nosso conceito estratégico da segurança interna, a necessidade de integrar a proteção civil, como aliás é a maneira que temos de integrar a proteção civil no próprio conceito de segurança nacional. A segurança nacional passaria assim a assentar em 3 pilares: a segurança externa ou defesa, a segurança interna, no qual está integrada a proteção civil e, obviamente, o pilar das informações, porque no mundo em que vivemos não há segurança sem haver informação. Mas, dizia eu, termino como comecei, considerando a proteção como um pilar fundamental da segurança interna, assentando esta minha ideia em 3 pressupostos. Todos os cenários das organizações internacionais sobre riscos e ameaças futuras referem a ocorrências que, de um modo ou de outro, convocam a necessidade da proteção civil. Não há. Eu tive o cuidado de ler dezenas de relatórios, viva a Sociedade da Informação, e vocês vão ver que da CIA às Nações Unidas, ao Fórum Mundial da Economia, aquele que organiza Davos, uma grande parte dos riscos lá estão, de um modo mais ou menos direto, com a necessidade da proteção civil. Por outro lado, considero que a proteção civil deve assumir, e agora aqui tenho a ousadia de dizer isto no meio de peritos de proteção civil, que não é o meu caso, a proteção civil, na minha opinião estritamente pessoal, deve assumir uma mudança de paradigma, em que as medidas reativas e de socorro devem ser efetivamente complementadas por estratégias proativas integradas, muito centradas na prevenção, na mitigação e na antecipação das ocorrências geradoras de risco. Penso também que a proteção civil deve assumir, mas assumir fortemente, a condição de instituição atuante na construção de um sentimento de confiança junto dos cidadãos, no quadro de uma sociedade reflexiva e crescentemente preocupada com o futuro e com a segurança perante um conjunto alargado de riscos. Tenho escrito muito, algumas dos presentes sabem, sobre a questão do sentimento de insegurança aplicado essencialmente ao crime. Eu aqui leria ao contrário, é a construção de um sentimento de confiança nas instituições perante riscos que são incertos, mas que sabemos que podem concretizar-se. Creio ser indiscutível que teremos de saber viver com risco, com a sua percepção e a probabilidade da sua concretização, o que certamente obrigará a aperfeiçoar uma governance do risco, aliás, como há uma governance do ambiente e da sustentabilidade, será que certamente obrigará a aperfeiçoar uma governance do risco em que a capacidade de antecipação seja mais real, contribuindo para que a narrativa do risco perca grande parte da ironia a que Beck referia. Muito obrigado.